Bom, gente, então vamos lá. Essa aqui é a aula 5 do nosso mini curso sobre algoritmos de sorte. E hoje a gente vai entender o Merge Sort, explicando a lógica dele e dando alguns exemplos simples. Como aqui na direita você pode ver um memezinho da Marge Sort, que é a mulher do Homer Simpson. Vocês não vão entender muito bem ainda o que está acontecendo ali, mas como você pode ver, tem diferentes margens de diferentes tamanhos e ali no final elas estão ordenadas. Então vamos começar a explicação. Bom, então vamos começar. O que é o Merge Sort? O Merge Sort, dentro dele, tem um algoritmo eficiente, que é chamado de dividir para conquistar. Esse é um método de ordenação que é muito eficiente, ele é ideal para grande volume de dados. Por quê? Porque ele mantém a sua consistência de desempenho, diferente de outros algoritmos de sorte, que não acontecem isso. E por que ele tem essa eficiência? Por conta que ele usa divisão recursiva. Quebra grandes problemas em subproblemas menores, que são muito mais fáceis de resolver. Em seguida, ele pega essas sublistas que foram quebradas e ele imerge elas umas nas outras de novo, só que de forma ordenada, até que essa lista, a original que estava desorganizada, seja totalmente reestruturada e ordenada, que foi ali no caso da Merge Sort. Mas bom, vamos aqui para os passos do Merge Sort, a gente entender isso detalhadamente. A primeira coisa que o Merge Sort faz é dividir. Ele divide recursivamente o array no meio até que cada sublista que foi dividida, foi uma para o lado e outra para o outro, contém apenas um elemento. O segundo, ele conquista. O que significa isso? Cada sublista com um único elemento, que é o finalzinho ali dessa divisão, é considerada automaticamente ordenada. E terceiramente, ele combina, ele imerge elas umas nas outras. Ele junta essas sublistas que estão ordenadas, comparando elementos um a um, para formar uma lista maior e também ordenada, que seria do mesmo tamanho da lista desordenada, só que agora ordenada. Aqui nós temos um exemplo visual sobre o Merge Sort em ação. Como você pode ver, a lista original lá em cima, a vermelha, ela está desordenada. Tem um 3, um 1, um 6, um 8, um 4, um 5, um 7, um 2. Em seguida, ele divide elas no meio e a gente tem duas sublistas. Essas duas sublistas são divididas também no meio. O 3 e o 1 aqui vai para a esquerda, o 6 e o 8 vão para a direita. Enquanto lá do outro lado vai acontecer a mesma coisa. E aqui, esse 3 e 1, você pode ver que não tem um elemento ainda, tem dois. Então vai dividir novamente no meio até que fica um elemento em cada lado. Depois que tem um elemento em cada lado, em cada lista, essa aqui ela está automaticamente organizada. Por quê? Porque já não tem mais nenhum elemento nessa lista. Só tem um. E se só tem um, está ordenada. Em seguida, ele compara esse elemento com o seu próximo, que seria o 3 e o 1, e ordena. Ah, o 3 é maior do que o 1? Não. Então o 3 vai para a direita e o 1 vai para a esquerda. Ele faz isso em cada sublista que foi dividido anteriormente. Até que finalmente ele imerge elas umas nas outras e elas voltam ordenadas. Como a gente pode ver aqui, ele fez a mesma coisa no 6 e 8 e ficou 1, 3, 6, 8. E ele vai pegar essa divisão aqui da direita e vai imergir ordenadamente de novo. E aí, agora ela está ordenada diferentemente ali da original. Agora, para exemplificar um pouquinho melhor, mais didaticamente, a gente vai fazer um exemplo prático com Pokémon. Então vamos lá. Aqui a gente tem Pokémons do tipo água, da primeira até a 9ª geração. E essa lista de Pokémons está desorganizada. Temos aqui a terceira, a quinta, a segunda, a primeira, a sexta, a 9ª, a 8ª, a 4ª geração e a 7ª. Tudo desorganizada. Primeiramente, a gente vai dividir essa lista ao meio. Como você pode ver, como tem 9 elementos, é um número ímpar, então algum lado vai ficar com um número maior do que o outro. Não tem problema nenhum. A gente vai dividir no meio, não importa qual lado vai ficar maior, se vai ficar com 5 aqui na direita ou com 5 na esquerda, a gente divide ao meio. E aí você pode ver que criou duas sublistas. Novamente, a gente vai pegar essa lista, a gente vai dividir ao meio. Alguma aqui vai ficar com 3 e outra com 2, já que tem 5. E aqui a que ficou com 3 foi a da esquerda
E ele vai dividir isso até que só tenha um elemento na lista. E aí ela vai estar totalmente ordenada. Como você pode ver, aqui ficou um elemento sozinho. Tem essas barrinhas para dividir. E eles estão sozinhos, então eles estão automaticamente ordenados. E agora o que o Merge Sort vai fazer? Ele vai imergir, ele vai comparar essas sublistas uma com a outra e comparar qual elemento é maior do que qual. Se um elemento for maior do que o outro, ele vai para a direita desse elemento. Então, como você pode ver aqui, ó, o Mudkip e o Oshawott, o Mudkip ele é menor do que o Oshawott. Então, quando eles emergirem um no outro, o Mudkip vai continuar na esquerda e o Oshawott na direita. Enquanto aqui o Totodile e o Squirtle, o Totodile é maior do que o Squirtle. Então, quando eles emergirem um no outro, o Squirtle vai para a esquerda e o Totodile vai para a direita. Isso vai se repetir em todas as outras sublistas que estão desorganizadas. E aí, depois de ordenar essa segunda parte, quando a gente vem para a terceira, já está aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quinta, porque não está totalmente ordenada ainda, faltam as outras sublistas se juntarem. Quarta, sexta, oitava, nona e a sétima que ficou sozinha. Mas ela vai se juntar na próxima. E isso vai automaticamente ordenar. Os elementos vão se comparar uns com os outros e vão ver qual é maior do que qual. E é basicamente assim que funciona o Merge Sort. Mas por que você deveria usar o Merge Sort? Porque ele é ideal para grandes dados, para um conjunto de dados muito grande e para ordenar a estrutura como listas ligadas. Diferente do Bubble, o Merge Sort, como ele tem esse algoritmo de dividir para conquistar, ele consegue lidar muito melhor com uma lista gigantesca, dividindo em sublistas, do que o Bubble, que compara cada um elemento, e aí vai organizando enquanto a lista continua do mesmo tamanho. O Merge Sort não faz isso, ele é muito mais eficaz. Justamente por ele dividir essa lista em sublistas menores. O que favorece isso é esse algoritmo ser estável. Ele sempre vai preservar a ordem relativa de elementos com valores iguais, o que é essencial em algumas aplicações de dados. Porém, o Merge Sort ele tem uma desvantagem, que justamente por ele dividir essa lista gigantesca em sublistas, ele precisa de um espaço extra, ele vai consumir mais do seu computador, para que ele tenha esses arrays auxiliares, para que ele consiga fazer essa divisão da melhor forma possível. É basicamente isso a explicação do Merge Sort. A lógica não é tão complicada. Na próxima aula a gente vai ter a prática disso, a gente vai fazer alguns exemplos simples em código para que vocês entendam de uma forma muito melhor e saibam fazer no seu código, no seu trabalho. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula.